Olá pessoal, meu nome é Eldinho Bonifácio e sou professor de matemática das escolas Sei Romualdo e Sei Roberto Freire. No nosso encontro de hoje, vamos conversar sobre arranjo, combinação. Quando o problema é de arranjo? Quando é de combinação? Eldinho, eu sempre confundo isso. Depois do nosso encontro de hoje, você não vai ter mais esse problema. Sabe por quê? Porque do Enem, eu sei. Acompanhe a nossa aula. Muito bem. Eldinho, quando é que o problema vai ser de arranjo? Quando é que o problema vai ser de combinação? Esse dilema horrível. Eu sempre confundo isso nas questões. Abra o olho para o seguinte: cargos, posições específicas, premiações específicas. Abra o olho quando houver cargos, premiações específicas e posições específicas. Vou dar um exemplo. 5 alunos estão concorrendo a 3 lugares na comissão de formatura. 5 alunos, 5 elementos. 3 posições na comissão de formatura. 3 posições. Eu não estabeleci quais são os cargos. De quantas maneiras esses 5 alunos podem ocupar esses 3 cargos? Observem que eu não delimitei nome para cargo nenhum. Isso significa dizer que se eu escolher Eldinho, Bernardo e João, trocar a ordem Bernardo, João e Eldinho, eles estão ocupando 3 posições na comissão de formatura. Não tem nome nenhum para cargo. Então observem que eu troquei a ordem, mas não fez diferença. Quando isso acontecer, é um problema de combinação. A mesma situação agora, observe, 5 alunos concorrendo a 3 cargos na comissão, onde o primeiro aluno sorteado, o primeiro aluno escolhido vai ser o presidente, o segundo aluno escolhido vai ser o secretário e o terceiro aluno escolhido vai ser o diretor. Agora, se eu botar Eldinho como primeiro escolhido, Bernardo como segundo, João como terceiro e eu trocar a ordem, agora eu mudei a configuração da comissão, não é verdade? Essa comissão tinha um presidente, quando eu troquei a ordem mudou o presidente. Ele tinha um diretor, quando eu troquei a ordem mudou o diretor. Então, quando houver cargos específicos envolvidos, posições específicas envolvidas, abra os olhos. A ordem vai importar, o problema vai ser de arranjo. E aí nós temos as fórmulas. Arranjo n fatorial sobre n menos p fatorial. No caso, 5 alunos para 3 posições, onde você tem o presidente, o diretor e o tesoureiro, por exemplo. Combinação de n em p. n fatorial sobre n menos p fatorial. Veja que é a mesma fórmula do arranjo, só que você acrescenta o p fatorial. Eu botei até de outra cor, para ficar mais fácil de você visualizar. É a fórmula do arranjo com o p fatorial. Nesse caso, 5 alunos disputando 3 cargos na comissão, onde esses 3 cargos têm a mesma relevância, tanto que não tem nem nome. Perceberam aí? Então, muita atenção, porque o que mais pega você nos problemas de arranjo e combinação não é a fórmula. O que mais pega você não é a matemática. É a leitura do texto. Pequenas palavras mudam a situação do problema entre ele ser de arranjo e ele ser de combinação. Eldinho, você tem alguma orientação que me faça atentar mais para saber se o problema é arranjo ou combinação? Ou se tenho, me acompanha. Olha só, se liga! Tá aqui até o emoji para você. Você ouviu isso? Até o smartphone está funcionando, está participando da nossa aula. Meu Deus, que show de fogos! Pessoal, se liga! Galera, você vai fazer a seguinte pergunta. A ordem importa? Pronto. Essa é a pergunta
que você vai fazer. Se a sua resposta for aham, significa dizer que é arranjo. Então a ordem importa? Aham, então é porque é arranjo. Certo? Se a ordem importa, o problema é de arranjo. Se ela não importa, o problema vai ser de combinação. Tranquilo, pessoal? Isso é o que a gente tinha para te passar hoje. Com essas dicas, você vai conseguir ler o problema com mais propriedade. E com isso você vai conseguir diferenciar melhor se o problema é de arranjo ou se é de combinação. Fique antenado nessa orientação que eu dei e nas fórmulas, porque a prova do Enem, ultimamente, tem gostado de deixar nas alternativas, nessa configuração, ó, na configuração do fatorial. Então as fórmulas passam a ser muito relevantes. Fiquem antenados, porque nós voltaremos várias vezes para comentar com vocês sobre mais alguns tópicos de matemática. E nunca esqueçam, do Enem, eu sei.